esta parábola das bodas, ela é a terceira de uma sequência de 3 parábolas que Jesus ministrou. No capítulo de número 21, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, a conhecida entrada triunfal, icônica entrada, em que vai dizer que, no versículo 7, trouxeram então a jumento e jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E seguindo essa narrativa, a Bíblia vai dizer que Jesus então vai ao templo e faz uma purificação. Também é um texto conhecido em que ele vê o que estavam fazendo com a casa de Deus. Então, Jesus, movido de uma ira santa, uma justa ira, ele vai então expulsar os cambistas e negociantes e dizer aquela frase que é muito célebre, A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então nós podemos definir com base nisso o alvoroço que isso causou, o problema que foi gerado. Nós temos aí primeiro uma entrada triunfal que já causa um alvoroço na multidão, e depois esse ato deliberado, extremo e radical da parte do manso e humilde Jesus, retratado de forma muito romantizada por muitos pregadores, que através da ótica de alguns, Jesus é um homem meigo, incapaz de proferir qualquer palavra dura aos coraçõezinhos das pessoas que estão ouvindo, quando na verdade Jesus era o santo Filho de Deus. E ele sim foi muito áspero. Claro que nós temos que saber os tempos do ministério de Jesus. Aqui ele está caminhando para o final. No começo ele dizia: olha, nem fale muito dos milagres, não mencionem, não espalhem, vamos ficar um pouquinho mais em off. Mas depois que ele se expõe ao mundo, se apresenta como sendo quem ele de fato era, mudou a situação. Tanto é que posteriormente ao texto que nós vamos ler, aí ele vai produzir aquela série de palavras duríssimas contra os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas. Aí, meus queridos, aí Jesus mostra uma face que é ignorada por muitos comentaristas e pregadores, quem de fato era Jesus de Nazaré. Então o texto ele vai mostrar esse episódio que foi problemático, causou um alvoroço. E Jesus ele termina o dia, sai e ele retorna no outro dia. A prática a partir desses dias finais era justamente essa. Jesus se retirava para descansar e depois retornava pela manhã e falava diante do templo de Herodes. Ele ensinava ali para um povo específico, que eram os principais sacerdotes e anciãos do povo. Essas pessoas eram os que ficavam ouvindo, os fariseus, os saduceus, que ouviam os seus discursos. Então, quando Jesus retorna, ele chega então diante do templo e ele é interrogado. No versículo 21, ainda do capítulo 21, vai dizer, eles perguntam, no versículo 20, não é aqui, um pouquinho mais para frente, vamos ao versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Com certeza questionando sobre o episódio do dia anterior, porque aqui ainda não começou os seus discursos, mas ele estava falando com o alvoroço todo que aconteceu no dia passado. Qual que é a tua credencial? Quem te deu a autoridade? Em outras palavras, quem você pensa que é para fazer o que está fazendo? E Jesus, conhecendo o coração deles, disse: olha, eu quero fazer uma pergunta também. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E aí eles se viram numa questão complicada. Por quê? Porque se eles falassem que era de Deus, ele ia dizer: então por que vocês não creem? E se eles falassem: não, era dos homens? Ele
eles iam temer a multidão. Por quê? Porque reconhecido pelo povo era João como um homem de Deus, um profeta de Deus. Então eles tentaram se esquivar, dizendo: olha, não sabemos. E Jesus disse: bom, se vocês não sabem, eu também não tenho obrigação nenhuma de dizer com qual autoridade eu faço aquilo que eu faço. E aí ele vai começar uma série de 3 parábolas. A primeira é a parábola dos 2 filhos, né? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de bom modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe então Jesus: em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. O objetivo não é expor essa parábola, mas após essa palavra, seguindo a mesma linha de raciocínio, Jesus vai para a segunda parábola. Ouvi ainda outra parábola, versículo 33. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou aos lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que o primeiro, eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Versículo 45 e 46. Importante esses versículos. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto tinham por profeta. Lembrando, irmãos, que a Bíblia originalmente ela não foi dividida em capítulos e versículos, então o texto ele corre, tem algumas versões que não fazem essa distinção. Aí você não corre o risco de ficar dividido os raciocínios, aqui é um raciocínio só. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, e aí entra a parábola que nós lemos: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Então olha só, irmãos, o objetivo de nós entendermos, para entendermos a parábola,
Já falei isso em outro estudo. Algumas parábolas são estudadas individualmente, outras dependem de outras parábolas para que o entendimento seja completo. Então, a parábola das bodas é contada por Jesus durante a última semana do seu ministério terreno, antes da crucificação. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, logo após a parábola dos lavradores maus, como nós vimos, e elas estão muito correlacionadas, tá? Outro detalhe, bodas versus grande ceia. Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 24, vamos fazer a leitura rapidamente, irmãos? Lucas capítulo 14, versículo de número 16 ao 24. Deixa eu pegar aqui rapidamente, poderia ter separado, não separei. Aqui, versículo 16 vai dizer: porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, há uma leitura superficial, se vê uma grande semelhança entre as duas parábolas. Porém, apesar de Cristo estar falando da mesma coisa, não se trata de 2 registros distintos da mesma parábola. São situações completamente diferentes. A primeira ocasião, Jesus pronuncia a parábola das bodas junto ao templo, ensinando aos saduceus, aos fariseus e aos sacerdotes. A parábola registrada por Lucas foi mencionada na casa de um fariseu. O contexto é diferente, embora haja uma grande semelhança. Alguns comentaristas dizem que provavelmente Jesus utiliza a mesma parábola, porém não com o mesmo propósito e mesmo objetivo. O que acontece? É como quando nós vamos pregar a palavra de Deus. O pastor Leandro pode vir e pregar sobre a parábola das bodas do Cordeiro. E aí o irmão Davi pode vir e pregar sobre as mesmas bodas, a mesma parábola. Porém, um pode enfatizar aspectos e fazer uma aplicação de forma diferente. Então o que eles falaram? Olha, o assunto do reino de Deus ser comparado com uma grande festa foi comum no ministério de Cristo. Então, provavelmente, em mais de uma ocasião, ele mencionou a mesma parábola. Porém, pelo contexto imediato, ele fez uma aplicação diferente e uma explicação com outro objetivo. Então não se trata da mesma parábola, não é um registro da mesma coisa, como nós temos às vezes no Evangelho. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos que tratam do mesmo registro, às vezes um evangelista, ele registra a mesma situação, mas numa perspectiva diferente. E ele omite alguns detalhes, porque para ele, na sua narrativa, não era interessante. Já outro evangelista, falando da mesma coisa, o mesmo evento, ele trata de registrar um detalhe a mais ou um detalhe a menos. Então isso acontece, mas nesse caso não é isso. São 2 relatos de 2 coisas em circunstâncias diferentes, embora falando de um assunto muito semelhante. Mas vamos lá, na parábola das bodas, Jesus estava então, isso nós já falamos, o contexto imediato envolve então a rejeição dos líderes religiosos de Israel ao chamado de Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma coisa que foi se tornando muito evidente no ministério de Jesus. Jesus gradativamente foi expondo, e nós estamos chegando no final do seu ministério, que de fato ele não veio para ser um vinho novo para ser colocado em odres velhos. Ele não veio para ser um remendo colocado nos trapos do judaísmo. Não, para ser remendado, para tentar consertar o negócio. Não,
Jesus veio para trazer um novo ministério que era oculto ao Antigo Testamento, que é o mistério da igreja, que não há registros explícitos da igreja no Antigo Testamento. E nós sabemos que, com base na revelação, que Israel rejeitaria o Messias, que Israel não aceitaria o Messias enviado e prometido. Embora o aguardassem com muita ansiedade, eles foram incapazes de reconhecer que Jesus de Nazaré era de fato o Messias, por causa de um erro de interpretação escatológico, digamos assim, porque eles acharam que o Messias prometido viria conforme as profecias que falavam da restauração do reino, que ele viria então já como vencedor, destronaria Roma e reestabeleceria a glória de Israel. Era esse o Messias. Só que nos detalhes escatológicos, que até hoje gera confusão entre os estudiosos, Deus disse: olha, não vai ser assim, não vai ser assim. Primeiro, o Messias vem como sofredor, homem de dores, para ser rejeitado, morto, para ressuscitar ao terceiro dia e consumar a obra redentora. O ponto culminante seria então na cruz do Calvário. Israel ignorou isso. Claro que tudo isso já estava na ciência, na presciência de Deus. Então essa rejeição de Israel, Jesus já vem falando várias vezes. E essas parábolas, embora nós sempre vamos contextualizar para a realidade da igreja, ela foi dita originalmente aos judeus. E era um contexto específico e imediato aos judeus, em relação à questão da antiga e da nova aliança. Nós não podemos ignorar isso. Nós, quando estudamos as parábolas, nós temos que levar em consideração essa aplicação. Porém, nós também não podemos deixar isto preso a essa realidade imediata. Por quê? Porque senão não faria sentido para nós. Nós não somos judeus. Nós não temos problema nenhum. E inclusive eu costumo dizer, o cristão ele não vai se tornar judeu para se tornar um cristão, como muitos judaizantes querem fazer. Que primeiro você tem que entender de Talmud, de Mishnah e de não sei o quê, para depois você entender realmente o que a Bíblia quer dizer. Não, nada disso. Muito pelo contrário, eu costumo dizer e enfatizo muito, a salvação vem dos judeus, não do judaísmo. Muita gente confunde o negócio, que nós temos que primeiro ser especialistas em judaísmo para ser um cristão genuíno. Nada disso. Nós não precisamos nada dessa parafernália. Não precisamos disso. Não carecemos disso e a igreja não precisa disso. Por quê? Porque durante 2000 anos, poderosamente movidos por Deus, os homens não foram para esse lugar. Hoje que está essa necessidade muito louca. Mas nós temos que entender que não se ignora o contexto imediato. Porque há aplicações, há ensinos, há compreensões. Mas nós sempre vamos tirar do seu contexto imediato e trazer aquilo que o Senhor tem para nos dar na realidade da igreja. E é isso que a gente faz muitas vezes. E há uma confusão entre os comentaristas em relação a isso, porque acham que quando a gente traz uma aplicação para a igreja, a gente está ignorando o que a Bíblia quer dizer. Não, a gente só está fazendo a contextualização para a nossa realidade. Tá? Mas vamos lá. A parábola destaca então o convite de Deus para o seu reino, a rejeição de Israel e a inclusão dos gentios. É isso que Jesus vem falando, no contexto destas três parábolas. Claro que a primeira dos dois filhos, ela é bem tímida, digamos que ela é bem sucinta e ela não abre muito espaço. Ela só diz: olha, o homem tinha 2 filhos, e ele disse: olha, eu preciso que vocês vão trabalhar na vinha. O primeiro disse: eu não vou, mas se arrependeu. Então, olha, eu vou ir, e foi. O segundo disse: eu vou sim, mas não foi. Quer dizer, qual que fez a vontade? E aqui, claro, se nós pegarmos, por mais que ela seja curta, breve, se nós adentrarmos na questão da relação velha e nova aliança e do que estava acontecendo, você tem muita coisa para discorrer, muita coisa. Mas, na segunda parábola, que vai falar dos lavradores mal, aqui a coisa já começa, que nem dizia já o falecido que está com o Senhor, bendito e felizardo. Aqui o cinto começou a apertar. Porque aqui explicitamente vai expor diante dos olhos a falta daqueles que estavam na responsabilidade espiritual para junto com o povo. Ele vai expor diante dos olhos que eles estavam falhando, ou melhor, que eles falharam. E pior do que isso, não é somente um caso de irresponsabilidade,
mas é um caso de maldade deliberada. É um caso de um espírito diabólico que se apodera de algo que não é seu. Porque não somente eles, não aceitaram, as advertências, mas eles mataram o próprio filho, herdeiro digno. Claro que aqui também é uma alusão profética do que aconteceria com Cristo. Mas se olharmos à luz do Antigo Testamento, isso já havia sido profetizado. E aqui então entra um outro contexto. Por quê? Porque se tinha uma coisa que tinha em Jerusalém, era especialista em Antigo Testamento. Os escribas, eles sabiam letras, quantidade de letras e palavras, eles eram doutores da lei. Eles eram os intérpretes oficiais da lei. Por isso que Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Ou seja, há homens aqui que se colocam como autoridade sucessora de Moisés. Ou seja, nós temos a autenticidade de falar por Moisés. Porém, as suas conclusões, as suas interpretações estavam totalmente equivocadas. Absolutamente equivocadas. E aí Jesus vai colocar isso diante dos olhos deles. Não somente vocês estão equivocados, mas vocês se apoderaram de algo que não é de vocês. Vocês diabolicamente, vocês se apoderaram. E pior ainda, vocês vão matar o Messias, em outras parábolas. Então, quando ele chega na terceira parábola, ele vai seguir na mesma linha. Então, o contexto da parábola, contexto histórico e cultural. O costume dos casamentos na época de Jesus. Os casamentos judaicos eram eventos muito importantes, frequentemente realizados com grandes festas que duravam dias. O rei ou anfitrião enviava convites com bastante antecedência. Quando tudo estava pronto, os servos eram enviados novamente para chamar os convidados. Então, rejeitar um convite real era uma grande ofensa, podendo ser vista como rebelião contra o rei. Nós sabemos que naquela época isso não é diferente. Nas monarquias que se surgiram, os grandes imperadores, sempre que teve um líder que estava assim numa posição muito elevada, a vaidade lhe acompanhava, de modo que ele exigia que as pessoas reconhecessem a sua grandeza e dessem demonstrações públicas disso. E um casamento no contexto judaico não precisava nem ser de um rei, mas vamos pegar uma autoridade judaica muito reconhecida. Quando ele dava uma festa, havia toda aquela pompa. Os judeus eles eram caracterizados por isso. Por exemplo, Jesus vai dizer, vocês não amam as saudações nas praças? O que eram saudações nas praças? Saudações nas praças era exaltar alguém publicamente, de uma forma assim, toda cheia de requintes. Então, quando se encontravam duas pessoas, e você encontrava uma autoridade judaica, você louvava aquela pessoa. Você dizia, olha como você é um grande homem, autoridade em Israel, homem de Deus, valoroso. Traçava um monte de elogio, reconhecendo publicamente, explicitamente a grandeza daquela pessoa. Então, aqueles povos, eles tinham isso. Uma regra de etiqueta muito grande. Quando então tinha, imagina os bajuladores naquela época, vamos imaginar os bajuladores. Quando eles recebiam o convite de um casamento, de uma festividade, para eles era um prato cheio. Por quê? Porque agora nós vamos fazer de tudo. Agora eu tenho a oportunidade de ir lá e mostrar o quanto eu considero essa pessoa. Então, nesses jantares, era mais ou menos assim. Eram extremamente cerimonialistas, tinha muita cerimônia, e essa cerimônia para levar as pessoas, para glorificar a autoridade das pessoas, reconhecer a sua grandeza. Então, isso aqui era comum. Então, a parábola é uma das características das parábolas de Jesus, pegar coisas que as pessoas estavam muito bem familiarizadas. Então, quando ele discorre a forma como a coisa aconteceu, do envio dos convites e depois dizendo, olha, está tudo pronto, era assim que acontecia. Então, Jesus não criou elementos novos, ele só explicou como é que era, trazendo para aquilo que ele queria ensinar. Tá? Então, rejeitar um convite real era uma grave ofensa. Tá? Vamos lá, o significado das vestes nupciais. Era comum que o anfitrião providenciasse vestes apropriadas para os convidados. Não usar as vestes significava desprezo pelo anfitrião e pela sua generosidade. Nós vemos aqui na parábola
né, que há um detalhe que não é contado na outra, na grande ceia, né? Mas aqui ele diz que teve um problema, porque um convidado não estava vestido caracterizadamente. Na minha época de legalista, né, eu já vi muita gente usando isso aí para falar nos usos e costumes da igreja. Meu Deus do céu, ó, né? Não chega de saia no céu para ver como é que vai acontecer, né? Pois é, mas totalmente equivocado. Isso aqui é uma questão cultural. É uma questão cultural. Depois nós vamos vamos trazer o que isso significa para a igreja. Porque se nós analisarmos isso, é um tanto quanto estranho. Né? Alguém foi jogado para fora do inferno por causa das vestes. Mas o que simbolizava essas vestes? Nós já vamos falar. Então, o simbolismo do banquete na tradição judaica. Outro detalhe, irmãos. A questão de casamento judaico é uma coisa muito utilizada por Deus, por Cristo. Né? Tanto é, irmãos, que escatologicamente, quando a gente fala da vinda de Jesus, em duas etapas, né, a vinda para a igreja, a vinda com a igreja, nós temos, né, perfeitamente descrita uma alusão ao casamento judaico. Quando ele recebe a sua noiva, a questão do tribunal de Cristo, as bodas, da ceia, tudo isso se encaixa perfeitamente com a questão cultural do casamento aos moldes do judaísmo. Então nós temos várias passagens que Jesus utiliza a ceia, utiliza o casamento judaico para fazer então as aplicações, tá? Então o simbolismo, no Antigo Testamento, o banquete era frequentemente um símbolo das bênçãos messiânicas. O Messias era esperado como aquele que traria um grande banquete para o povo de Deus. Algumas profecias de Isaías falam que no final dos tempos, né, haverá um grande banquete, uma grande celebração. Mais uma vez, isso está relacionado ao que isso significava para eles. Né? Então, quando você queria fazer um grande evento, né, que expressasse a alegria, você fazia um banquete. Então, isso é muito caracterizado. Agora, a exposição da parábola, o convite do rei, Mateus 22, 1 ao 4. O rei então preparou um grande banquete e enviou seus servos para chamar os convidados. O convite representa o chamado de Deus ao povo de Israel através dos tempos. Se nós colocarmos, né, o tratar de Deus com o povo de Israel, nós vamos ver que durante toda a história, a partir do momento que Deus estabelece o povo de Israel, toda a história é a história de Deus chamando eles, né? Deus indo até o encontro do povo e provendo para eles a oportunidade de redenção. Por mais que insistentemente, inconsequentemente, deliberadamente, eles se afastavam de Deus, davam as costas ao seu chamado, faziam aquilo que era mal aos seus olhos. Né? Geração após geração nós tínhamos, né, o retorno, restauração espiritual, avivamento, e depois declínio, afastamento, rebeldia e queda. Né? E aí Deus vinha novamente. E uma síntese disso está no final desse processo. Quando você lê, por exemplo, Jeremias. Jeremias tem a síntese disso. Quantas vezes no livro de Jeremias Deus vai dizer: mas eu enviei os meus profetas. Quantas vezes, madrugando, enviando, chamando, dizendo, convidando, alertando, né? Pedindo, insistindo, implorando muitas vezes: voltem para o caminho. E eles diziam não. Então Israel, se tem uma coisa que não deveria ser tão escandaloso aos ouvidos desses saduceus, desses sacerdotes, era o fato de que eles estavam acostumados a se afastar de Deus. Eles estavam acostumados, não é uma novidade. E no tempo de Herodes, então, não era diferente não. Nós tínhamos todos aqueles rolos políticos que eles faziam, todas aquelas maquinações. Por quê? Uma vez que a pessoa se acostuma com uma situação, principalmente dentro da igreja, vamos falar para a história da questão da igreja, quando as pessoas se acostumam com esse negócio de crente, de igreja, a coisa fica complicada. Por quê? Porque a pessoa passa deliberadamente a fazer coisa errada e nem mais se importar com isso. Entendeu? A pessoa se acostuma tanto com, eu estou 20 anos na igreja, né? Já caí milhares de vezes, já não estou nem aí no pecado, é tudo isso mesmo, vai ser assim até o final. Como meus irmãos fazem a mesma coisa, então é tudo isso mesmo. Né? Pessoas que não têm mais, elas vão gradativamente perdendo o temor.
Elas não têm mais aquela noção de percepção, não, mas olha no que eu estou envolvido. Olha o que de fato é, apesar de falar todo o culto que pecado é errado, que o juízo está vindo, que Jesus está voltando, apesar de tudo isso, a pessoa ela entra num estado de dormência tão grande pelo costume, né? Pela prática. É por isso que eu digo, pô, as pessoas ouvem, às vezes tu vê Deus falando, a gente comentando assim, pô, mas Deus está falando de uma forma assim que, meu Deus, se assusta. Mas a gente vê as pessoas que estão, parece que, incapazes de ter uma reação a isso. Né? Eu já preguei sobre isso falando, é como quando Jesus disse, a que compararia essa geração? É como as crianças na praça, né? Não tem reação. A gente canta alegre e não se alegra. A gente canta uma coisa triste e não chora. Não tem uma reação. Tipo assim, as pessoas se tornam incapazes de reagir conforme aquilo que Deus espera. Por quê? Porque se Deus se dá o trabalho de usar um pecador como nós para trazer uma palavra, para chamar a atenção, é porque ele espera uma reação. Ele diz, não é só para ouvir e dizer, olha que Deus é bom, está falando conosco. Não, o que eu tenho que fazer diante disso? Né? Qual que é o meu passo? Pô, Deus falou comigo nisso, e eu sei que foi comigo, não foi com fulano e com ciclano, né? Foi comigo. Então agora está na hora de eu acertar o passo, vamos acertar. Se ele falou, por que ele vai ter que falar de novo semana que vem, mês que vem, e mais 1 ano e 2 anos, eu estou do mesmo jeito, achando que isso vai fazer alguma coisa para mim? Nada. Tiago vai falar exatamente isso. Não adianta ser ouvinte. Ouvinte, até o diabo é, e ele não se converte, faz tempo, né? E nem vai. Né? Então entendam isso. O povo de Israel ele já estava acostumado com rebeldia, né? E com frieza espiritual. E aí o que chega? O ápice disso é tornar a religião somente em religiosidade. E aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque estava em pleno funcionamento do templo. Tudo estava funcionando. Os levitas estavam trabalhando, os sacerdotes estavam trabalhando, a escola de sacerdotes estava tudo funcionando perfeitamente. Mas Deus não estava com eles. Né? Deus não estava com eles. O templo estava ali, tudo bonito, coisa linda de se ver. Mas eles estavam longe de Deus. E nem percebiam. Festa e mais festa, entra festa, sabe? Tanto é que, meus queridos, a coisa mais extraordinária da história humana, o Filho de Deus nasce, né? E João vai dizer, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Imagina isso passando do teu lado, você ignorando totalmente. Já pensou isso? Ele andando, o sacerdote lá com aquele seu discurso maçante, vazio de Deus, radical, pesado, amarrando o fardo e largando nas costas. E do lado, no pórtico do lado, o Messias falando, Jesus de Nazaré, né? E habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E eles mortos, né? Cegos, como Jesus disse, um véu entre os seus olhos, de modo que eles veem, mas não enxergam, eles ouvem as palavras, né? Eles escutam, mas não ouvem. Tipo assim, eles têm a capacidade de ver aquela pessoa com seus olhos, ouvir o que ele está falando, mas não entra no seu coração. Então é esse o estado. Agora, é interessante, irmãos, porque antes de Jesus falar de forma bem radical, expor como diabolicamente eles estavam se apoderando de algo que não era deles e usando tão somente pelo seu proveito próprio, depois Jesus vai com outra parábola dizer assim, mas vocês tiveram a chance. É isso que a parábola vai dizer. Ele aponta, olha, o estado de vocês é esse, e eu vou tirar a administração de vocês. Não vai ficar mais, acabou, não tem mais, não adianta nem você se arrepender. Ele não pede, ó, se arrependa agora que vai mudar, como era no Antigo Testamento. Isso talvez é um dos problemas das pessoas. Deus dá tanta chance de restauração que a pessoa acha que isso vai ser para sempre. Né? Israel teve quantas chances de restauração? Só que teve um dia que Deus disse, agora acabou. Mas ainda vai ter uma nova chance? Vai sim. Só que essa chance vai ser para 2, 3 mil anos depois. Ou seja, todas as gerações intermediárias estão condenadas. Acabou. O pessoal que foi para o exílio lá, morreu no exílio, entendeu? Foi isso. A chance é a restauração, sim. Mas essa galerinha aqui morre. É que nem o pessoal que saiu lá do deserto, saiu do Egito. Saiu todo mundo. Mas quantos entraram? E Hebreus vai dizer aí. Atentem para isso, eles passaram todos por debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar aberto, né, o mar vermelho aberto, as duas colunas, viram aquela maravilhosa ação de Deus, inquestionável, meus queridos. É você ver Deus agindo assim, sabe o que é? Deus pegar essas paredes e abri-las no meio, assim, é isso que eles viram. E onde é que eles foram? Morreram no deserto, por causa da incredulidade. Né? Porque Deus é tão bom, que nem é o que dizia hoje em dia, Deus é tão
mas nem inferno não existe. Não, como é que Deus vai condenar as pessoas do inferno? Não tem mais isso. Né? Então, aqui Jesus vai dizer nessa palavra: vocês tiveram a chance. Não foi por falta de convite. Né? Não foi por falta de convite. Na verdade, eu até fiz mais do que deveria. Né? Porque, vamos analisar. Eu estou falando de vocês entrarem no reino de Deus. O reino dos céus. Que coisa mais linda e gloriosa que isso? Né? Se Deus chegasse através de um profeta genuíno e falasse: Mateus, você quer entrar no reino de Deus agora? O Mateus ia dizer assim: não, eu estou com uma galinha fervendo lá em casa, lá está no fogo, parando, acho que deixei o ferro ligado na tomada. Não vai dar, Senhor, não vou poder. Isso é imaginável? Alguém de nós cometeria uma loucura dessas diante de Deus? Alguém ia dizer: Deus, eu não quero, né? Porque é isso que a gente vai ver. Deus falando, primeiro ele manda um convite, dizendo: olha, em dezembro nós teremos a festa, as bodas. Você é convidado. Aqui já é uma coisa assim que, se nós analisarmos, né? Pô, você recebeu um convite que não é para todo mundo. Porque os reis naquela época convidavam todo mundo. Quando você faz um casamento, convida todo mundo? Não. Tem gente que você faz questão de não convidar, né? Eu vou mais rápido, né? Eu casei com minha esposa ali, né? Ó, minha esposa, tem teu parente ali. Não, esse aqui deixa lá. Tem gente que esqueceu, né? Deixa ele lá. Mas é assim, você vai convidar pessoas que são queridas. Por quê? Porque é um momento especial. Não é para qualquer um. Você quer pessoas especiais, que são, né, tem um afeto, tem alguma ligação, que tem alguma consideração. Então Deus mandou. Então o povo de Israel não pode dizer que eles não são importantes para Deus, que Deus não se importou com eles, porque agora sim Deus está dizendo: agora acabou, vamos tirar a administração de vocês. Mas vocês não vão poder olhar para o céu e dizer: ah, Senhor, por que tu fez isso? Né? Nós não merecíamos castigo tão grande assim. Muito pelo contrário, Deus tentou inúmeras vezes incluir vocês. Inclusive mandou o Messias para vocês. O Messias foi para vocês, mas vocês o rejeitaram. E aí? O que vocês fariam no meu lugar? Deus falasse para ele. Deus ia fazer a mesma coisa, né? Ou até pior, porque o homem não é que nem Deus, né? Mas então é isso, irmãos, tá? Ele manda os convites. E aí, o tempo passa. Mas vamos lá. Nessa questão da rejeição, nós vemos um paralelo muito grande com aquela questão das grandes ceias. Nós temos pelo menos 3 palavras que podem descrever a rejeição do povo de Israel. 3 palavras. Vamos pegar então, historicamente, você tem a rejeição durante as eras, através de rejeitar os juízes, os profetas, os reis, os sacerdotes, mas já rejeitou todo mundo no Antigo Testamento, né? Mas, se nós pegarmos ali, no objeto da parábola, né, os motivos dados na parábola, nós temos 3 palavras que podem definir. A primeira delas, descaso. Eles rejeitaram por descaso. Descaso é uma manifestação total e completa, né? Então, uma manifestação total e completa de descaso para com a proposta. Descaso, no dicionário, é procedimento próprio daquele que não dá importância ou atenção. A desconsideração, desdém ou desprezo. Porque olha só, meus queridos, nós, como era na época, eles não chegavam assim, tipo, agora está na hora da festa, eu vou lá te convidar. Não, o convite era mandado antes. Se tinha uma preocupação de quem estava organizando, era dar tempo para as pessoas se organizar. Até porque, dada a realidade da época, as pessoas, muitos vinham de longe. Não era só pegar um Uber e estar lá. Demorava, às vezes era dias de viagem. Então, olha só, se eu morasse a X quilômetros, eu sabia, para mim estar naquele dia lá, eu tenho que sair 5 dias antes. Né? Então, a pessoa que recebia o convite já tinha que começar a se organizar. Por quê? Porque quando chegasse a data, ele já sabia se poderia estar lá, o que ele tinha que fazer para poder estar lá. Então, o primeiro problema foi o descaso. Essas pessoas que estão rejeitando a segunda, a terceira tentativa, elas haviam sido avisadas antes. Elas foram avisadas. E fizeram pouco caso disso. Né? E aí, levando para a questão de Israel, meus queridos, tudo que Deus prometeu sobre a questão da restauração, né? A restauração final do milênio, a glória de Israel, né? Uma glória perpétua, foi prometida no Antigo Testamento. Isso é uma promessa gloriosa. Ezequiel vai dizer, olha, vai ter um novo templo.
Vai ter um novo templo glorioso. Você tem as visões de Ezequiel. Curiosamente, as visões de Ezequiel vêm exatamente no livro em que Deus pega a sua glória e retira do povo, para não voltar mais. Então, olha só, o livro de Ezequiel é extraordinário, porque você tem as coisas mais gloriosas e as coisas mais terríveis também no mesmo livro, né? Então, imagina só Deus tirando a glória de Israel e indo embora. Acabou, perdeu, foi-se a glória, né? Então, você tem essa afirmação durante o tempo, durante o Antigo Testamento, profeta após profeta, dizendo para eles: olha, isso eu estou preparando para vocês. Então a primeira coisa é descaso. A segunda, indiferença. A despeito de todo o aparato. Aqui nós vamos já, tudo está pronto, está na hora de vir. Então vai os servos lá dizer: ó, está tudo pronto, agora é só vir. Ou seja, o servo e o rei já estão trabalhando com: eu vou chegar lá e encontrar pessoas prontas. Né? Porque eu avisei de antemão que seria no dia X, e o dia chegou. Então eu vou chegar lá e vou avisar. Aqui, claro, as pessoas próximas, né? Então ele vai chegar lá dizendo: olha, está tudo pronto, agora é só vir que a festa vai começar. É um momento, né, tão aguardado, a expectativa tão gloriosa. Imagina, irmãos, todo o sentimento envolvido naquele rei que vai fazer uma celebração tão gloriosa assim. E aí, quando nós trazemos para a realidade de Deus, você aumenta isso ao infinito. E aí ele chega e as pessoas dão mais uma resposta: agora eu tenho coisas a fazer, né? E aí ele vai falar sobre a indiferença. A despeito de todo aparato, organização e arranjo, não vejo motivos para mudar a minha rotina cotidiana. É mais ou menos isso. É indiferença. Indiferença é a falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração. É um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com situações que julga desimportantes. Isso é indiferença. Então Israel, ele praticou indiferença para com Deus. Por quê? Porque quando o Messias vem, é o momento da festa para eles, né? É um momento em que foi quando os anjos viram o nascimento de Jesus, quando eles vieram falar com os pastores. Qual foi a manifestação? Né? Milhares e milhares de anjos cantando em coro angelical: glória a Deus e aos homens, né, paz na terra e aos homens de boa vontade, porque vos é nascido o Salvador. Então essa é a expectativa que o rei esperava. Chegou o momento da festa, o Messias está aí, festejem, glorifiquem. Aleluia. Mas eles estão absolutamente indiferentes. Como eu disse, você tem um bando de gente atarefada com as coisas do templo e Jesus caminhando na rua do lado, para lá e para cá, dia após dia, e eles totalmente indiferentes. Terceira palavra, distração. É dizer, quando eles falaram: tem um campo, tem um boi, tem um monte de coisa para fazer, né? Estou atarefado, tenho os meus compromissos, tenho minhas ocupações, portanto agora não posso, não tenho tempo. Irmãos, historicamente Israel passou por isso inúmeras vezes. Vamos pegar quando eles voltaram do cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, imagina só, espiritualmente falando, reavivamento, uma glória. O que vai fazer? Deus vai dizer que estavam atarefados, construindo as suas casas, esqueceram que tinha tempo, né? Nem sustento eles não estavam provendo. Aí Deus vai dizer assim: o que vocês estão fazendo? Né? Eu cumpri uma promessa, tirei vocês do exílio, trouxe de volta, vamos reconstruir. Aí a casa está de vocês, a terra prometida está aí. E vocês estão fazendo o quê? Atarefados com coisas nossas. Né? Mesma coisa no período de Cristo. Quantos homens estavam atarefados e não quiseram perder o seu tempo ouvindo esse profeta aí que as pessoas estavam dizendo? Né? E quando a gente traz para a realidade da igreja, que o tempo é nosso inimigo, e aí, meus queridos? Meu Deus. Né? E aí, irmãos? Hoje em dia, a questão da distração. Distração. Você imaginou a ideia, pessoal, que vai ter gente indo para o inferno por causa de academia? Sabe disso? Tem crente abandonando a glória vindoura por causa de academia, por causa de bem-estar, por causa do cuidado do corpo. Né? Ignorando totalmente o texto bíblico que diz aí: cuidado, que o exercício é de pouco proveito, mais proveito é a piedade.
Preocupe-se com aquilo que realmente interessa. Não que você tem que ignorar essas coisas, mas tem coisa mais importante que o cristão se preocupar. Trabalho. Trabalho é uma questão, né? Realização, bem-estar, lazer, né? Família. Família também pode ser uma distração muito grande que vai tirar muita gente do reino dos céus. Por que Jesus disse aquele que ama mais o pai e mãe do que eu, não é de mim, né? Por que será, irmãos? Porque essa possibilidade é real. Quantas pessoas literalmente vivem como se não tivesse tempo para Deus? Eu não tenho tempo, Senhor. Eu não tenho tempo. Mas como você não tem tempo? Você tem 24 horas, não tem? Tenho. Mas como você não tem tempo? Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas então, o que a palavra diz? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não existe nada que justifique você atarefar a sua vida de um modo que você perca a comunhão com Deus e a sua espiritualidade e aquilo que você precisa receber da casa do Senhor. Porque não me vem o cristianismo aquele do igrejinha de faz de conta que eu vivo meu cristianismo em casa, não preciso da igreja, porque isso aí não é bíblico. Nós precisamos, né? Por quê? Porque disso depende a nossa comunhão com Deus. Portanto, irmãos, eu não estou aqui dizendo que você tem que se mudar para dentro da igreja e viver 24 horas. A comunidade judaica que nasceu ali em Atos dos Apóstolos, aquilo ali não se sustentou por muito tempo, né? Ah, mas todo mundo vendia e dava aos pés. Irmãos, isso ali, se todo mundo aqui vender suas posses, nós vamos ficar por alguns meses, muito bem. De mim não vai vir muita coisa, mas muito bem. Só que vai acabar. Por quê? Não tem mais renda. Não tem como sustentar isso por muito tempo. Então não é esse o pedido que Deus faz. Para aquela época, para aquele momento era necessário, porque nós tínhamos que impulsionar as missões, impulsionar, né, os irmãos ali, e a coisa sair de Jerusalém, porque ia ser destruída mesmo, e aí se espalhar para o mundo. Então naquele momento foi necessário que a coisa fosse assim, porque quem moveu isso não foi a solicitação dos apóstolos, eles não pediam, ó, veja o que tu tem, me dá o dinheiro. As pessoas movidas pelo Espírito Santo faziam isso, simples. Não havia, né, vamos hoje, quem é que vai vender a sua casa aqui para dar para a igreja? Vamos lá, irmão, levanta a mão aí, o senhor vai vender ali a propriedade? Não tinha isso naquela época, nada disso. Mas Deus sabia que era necessário, então assim foi. Até porque eles iam perder tudo mesmo, né? 70 anos depois, menos de 70 anos, né? Ia ser tudo destruído pelos romanos. Inclusive, quando Jesus pronuncia essas palavras aqui, que aí é a palavra de juízo, olha só. Onde é que está? Deixa eu só pegar aqui. Vamos voltar aqui no versículo de número 7, versículo 22. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Alguns comentaristas dizem que isso aqui é uma profecia para a destruição de Jerusalém, que aconteceu pouco tempo depois. Então, muitas das pessoas que ouviram essas palavras foram destroçadas pelos romanos. Foram queimadas vivas, foram crucificadas, porque a crucificação não foi só para Jesus, irmãos. Teve um comentarista que foi testemunho ocular, que ele chegou em Jerusalém depois de Tito ter invadido e destruído tudo. O registro dele é assim: onde ele olhava tinha pessoas crucificadas, pelas colinas para todo lado que ele olhava tinha pessoas crucificadas. E ele disse: Deus seja testemunha que eu não sou responsável por isso, que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então a visão foi terrível. É só você ler, Flávio José, ler as histórias ali que registram como é que foi a destruição de Jerusalém. Foi terrível. Mas aí entra mais uma questão, irmãos. Foi terrível. Foi, para os judeus, terrível. Mas mais uma vez, você olha as palavras anteriores ao juízo, e Jesus vai dizendo: eu vos convidei. Jesus, aleluia. Eu vos convidei. Vocês tiveram a oportunidade. Não foi por falta de oportunidade. Inclusive, irmãos, vamos falar do Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus mortos das formas assim, maiores atrocidades possíveis. E tem judeu, né, que foi perguntado, rabino, ensinador, foi perguntado: como que você explica Deus permitir isso? E ele vai dizer assim: mas tu acha que ele respondendo, você tem vídeo até, você é rabino de Israel, estou dizendo
rabino do piniquim brasileiro, né? Falando rabino mesmo. Ele dizendo, vocês acham que Deus já não nos tinha avisado? Deus. Quais que são as condições da aliança? Né? Na Torá. Se vocês abandonarem a minha lei, eu permitirei que os vizinhos, as nações vizinhas, destruam vocês. Então, nada de novo aconteceu. Né? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos se colocar de pé.